O corpo negro é um corpo político por si só. Hoje em dia, as nossas questões estão em pauta. Rodas de debate, conversas, a gente está construindo novos saberes, a gente está produzindo conhecimento. Todo dia tem uma roda de conversa em algum lugar do nosso país. Quando é que a gente vai influenciar e construir os nossos direitos de fato? Para isso, a gente precisa participar da política. Esse ano é o ano da gente fazer boas escolhas. Temos a possibilidade de colocar negros na política. Eu sou o Marco Antônio Fera. Esse aqui é o meu canal, Pretinho Mais Que Básico. A nossa cara preta em todo espaço e em todo lugar. E esse ano, a nossa cara preta pode estar na política. O papo de hoje é sobre política e sobre a participação de negros na política. Então estamos aqui com Maria Tereza Ferreira, uma mulher de política, e ela vai contar um pouquinho quem ela é e qual é a trajetória dela. Primeiro, é um prazer estar aqui, fiquei super feliz com o seu convite, acho o seu canal super importante. Eu nasci aqui em São Paulo, mas eu morei no Rio de Janeiro, eu morei em Salvador e eu morei em algumas cidades do interior do estado por conta do meu pai ser gerente de banco, que já é uma exceção da regra, que é um homem negro casado com uma mulher negra, pai de 3 crianças negras, sendo gerente de banco. Eu sou militante do PCdoB há muitos anos e eu sempre trabalhei na estrutura partidária. Trabalhei no comitê central do partido, eu trabalhei com a deputada Alice Portugal em Salvador. Eu conheço da estrutura partidária. Também tenho um pouco de envolvimento por conta da militância partidária com o movimento negro e o movimento de mulheres. Qual é a importância real de termos negros na política? É fundamental que a gente tenha negros na política, porque as questões raciais, elas precisam estar na centralidade das decisões do poder público. Se você não pensa na população negra, nas suas necessidades, você vai dando a ela paliativos. Você tem uma saúde que ela é universal, ela tem que atender a todo mundo. Mas a população negra, ela tem especificidades. Quando você fala da mulher negra, você está falando da saúde da mulher negra, da consequência da violência racial na vida dessa mulher negra. Isso vai afetar a sua saúde, a sua construção psicológica e emocional. A gente vai falar de trabalho. A gente precisa pensar que essa mulher negra, que esse homem negro, ele está na base da pirâmide, então ele precisa de políticas que possam incluí-los. E se você não tem negros pensando nisso, você nunca vai ter um resultado positivo para essa população negra. Então é fundamental que a gente pense a questão racial como sendo o centro das decisões. A gente vive num país racista, estruturado pelo racismo, que está acostumado a decisões genéricas. Agora o modelo da diversidade. Tudo é diverso. Negro é diverso, LGBT é diverso, adolescente é diverso. E não somos diversos. Temos especificidade. E o problema dessa questão da diversidade é entendido como algo diferente e que a sociedade não sabe lidar. Quem está nas decisões não tem nenhuma relação com essa população. Isso é um problema pra gente, não é, Maria Tereza? Isso é um problema. Vamos partir do princípio que nós somos diversos, somos pessoas diferentes, homens e mulheres, pretos, brancos, gordos, magros, japoneses. Mas o fato de sermos diferentes não quer dizer que a gente está na caixa da diversidade como todo mundo igual. Quando você coloca negro, LGBT, transexuais, a caracterização da diversidade, você vai dar a eles as mesmas políticas públicas. E não é isso. Precisamos de atitudes, posicionamentos, leis que são diferentes, porque precisa atender a diferença. A gente tem que ser diverso? Tem que ser diverso, porque a gente não tem que viver no mundo igual. Mas dentro dessa diversidade, nós temos especificidades que precisam ser levadas em consideração e precisam ser tratadas com seriedade. É a diversidade? Sim, é a diversidade, mas é a especificidade de cada um dentro dessa diversidade. Porque senão a gente não consegue atender a essas pessoas. A gente precisa ter um critério nas escolhas desse político que a gente vai fazer, que vai além da melanina na pele. Esse parlamentar negro está servindo a quem? Precisamos de negro na política, mas que negro precisamos que esteja na política? Eu acho que esse assunto, ele vai além da sua pergunta. Quando teve a votação do impeachment, que a Tcheron, que é uma deputada federal da Bahia, ela votou a favor do impeachment e ela disse que ela representava as mulheres da Bahia, isso deu muita confusão. E as mulheres da Bahia, elas não se sentiam representadas pela Tcheron. Algumas pessoas, negros e negras, não se sentem representados pelo Fernando Holliday. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração que ele foi eleito, tanto ele quanto a Tcheron. Então, eles representam uma parcela da sociedade que não nos representa. Então, isso também é uma discussão que precisa ser feita. Porque se a gente vive num país que é racista e a gente foi ensinado a ser racista, que ser preto não é legal, o nosso cabelo não é legal, o nosso corpo não é legal, ele representa essas pessoas que acreditam nisso, que eles têm um discurso de direito. Eles
Eles têm um discurso que é conservador e não nos representa, mas representa outras pessoas. Por que que a gente que tem esse discurso, que é um discurso de esquerda, que é um discurso democrático, que é um discurso que defende as liberdades democráticas, por que que a gente não consegue chegar nessas pessoas? A gente tem que partir desta crítica. Eles não nos representam, mas eles representam outras pessoas. São nessas pessoas que nós precisamos chegar. Nós precisamos do voto dessas pessoas. Porque o tempo que essas pessoas estão votando na Thieron e estão votando no Fernando Holliday, eles não estão votando no Douglas Belchior, eles não estão votando na Érica Malunguinho, na Adriana Vasconcelos, no Orlando Silva, na Alice Brandão e tantos outros candidatos negros que têm o discurso que a gente precisa para que a questão racial esteja na centralidade das decisões do Estado. Nós já tivemos participação de negros na política e que fizeram coisas efetivas. Por exemplo, a Lei Caó. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso. A gente precisa rever também o nosso olhar a respeito da escravidão e da questão racial. A gente está em julho. Julho é o chamado Julho das Pretas. Dia 25 é o Dia da Mulher Negro, Latino-Americana e Caribenha. São várias as atividades que vão acontecer no mês falando desse tema. Qual é o norte dessas atividades? É o norte do empoderamento, dos avanços, do como a gente conseguiu caminhar e de quantas mulheres caminharam para que a gente estivesse até aqui. A gente tem que olhar para o que a gente conquistou. A gente tem que olhar para o que deu certo. Ah, fomos escravos. Fomos. Isso é fato. Vivemos num país que é racista e a gente tem que desconstruir o racismo todo dia. A partir disso, a gente tem que começar a olhar para o que foram as nossas conquistas. Para quem está aí fazendo coisas para a população negra. A nossa visão também precisa mudar. O nosso olhar para a gente também precisa mudar. A gente pode, que a gente é, que a gente vai, que a gente consegue. Ah, mas esses espaços não são para mim. Não são para você. Por quê? A gente tem obrigação de usar esses espaços, de falar nesses espaços e de ter participação política. A gente só vai ter participação política se a gente for a esses espaços. Mas se a gente não vai, a gente também não consegue dizer o que a gente precisa. Se eu não tenho condição de estar no parlamento, mas eu conheço quem está em condição de estar lá e me defender e garantir os meus direitos, por que não? Por que não dar um crédito para esta pessoa? E ouvir essas pessoas. Existem pessoas que têm capacidade, competência e representação que estão se colocando neste contexto político para se envolver, para que de alguma maneira o seu envolvimento retorne para essa comunidade. Você precisa ouvir o que essas pessoas estão falando. Ouça o que essas pessoas têm a dizer, ouça a proposta dessas pessoas, ouça o que eles estão se dispondo a fazer por você. O fenômeno da Marielle, que aconteceu depois da morte dela, foi assim um gatilho para que as pessoas começassem a tirar as escamas dos próprios olhos e olhar numa direção que elas nunca tinham visto, que é a direção da periferia, das mulheres lésbicas, das mulheres trans, gays, as chamadas minorias. Nós não somos minorias, nós somos a maioria. Nós somos uma minoria em representação. Nós somos minorias porque somos subrepresentados, mas nós somos a maioria da população e isso precisa ser levado em consideração e nos colocarmos em primeiro lugar nesse momento eleitoral. Quantos políticos negros você conhece? Eu quero que você deixe aí nos comentários. E eu sou o Marco Antônio Fera, esse aqui é o Pretinho Mais Que Básico. A nossa cara preta em todo espaço e em todo lugar. Curte esse vídeo, comenta e compartilha. Valeu, galera, e até semana que vem. Um beijo.